Olá, gente, tô aqui hoje para falar um pouco sobre o assunto um dos assuntos que eu mais gosto, que é limpeza energética e formas que a gente tem para fazer. Claro que esse assunto ele é muito amplo, né? Então, assim, provavelmente terão vários vídeos falando disso, talvez tenha algum mais específico, mas assim. E dentro da espiritualidade, hoje eu vejo que tem pessoas que trabalham mais com uma energia de limpeza, outras vão trabalhar com uma energia mais de fortalecimento, empoderamento, sagrado feminino, enfim, né? Tem um mundo de coisas. Eu gosto muito da limpeza, tá? Por quê? Eu acho que ela é a base para fazer qualquer outra coisa, né? Não adianta, por exemplo, você fazer um ritual de abertura de caminhos se você não limpou as coisas, né? E quando a gente fala de limpar, é sempre um trabalho interno que a gente precisa fazer, muitas vezes de desconstrução, e algumas vezes é só uma limpeza mesmo, energética, sabe? Que às vezes a gente foi num lugar e ficou impregnado com uma energia. Então vamos lá. Por que eu tenho que fazer uma limpeza? Em que momento que eu entendo que eu preciso fazer uma limpeza? Quando a gente se sente cansado, exausto, né? E que você sabe que aquilo ali não é só da sua rotina. Sabe, é um sentimento assim de... Tem alguma coisa aqui, sabe? É um sentimento de... Eu não estava assim. Tudo correu igual corre todo dia, mas hoje eu tô mais cansado. Às vezes é uma visita que foi na sua casa, às vezes você foi na casa de alguém, ou alguém do seu trabalho. E não significa que essa pessoa seja uma pessoa ruim ou nada disso. Às vezes é uma pessoa que também está supercarregada, né? Uma energia também que deixa a gente muito pesado. Reclamar muito, quando você entra numa onda de reclamação, ou quando alguém fica reclamando muito para você o tempo todo, né? Então, por exemplo, às vezes nós temos amigos que nós amamos e estamos acostumados a conversar com essas pessoas. E essa pessoa começa, reclama. Se você for uma pessoa que absorve mais, que é uma pessoa mais esponja, às vezes aquilo não te incomoda naquele momento, mas ela deixa ali um vestígio em você. Principalmente pelo fato, vamos supor, de ser uma pessoa amiga, porque você gosta dessa pessoa, né? Você tem um convívio com ela, mesmo que seja só via celular. A gente se envolve com aquele problema. Então, isso vai deixando aí resquícios, né? Na gente. Locais, né? Por exemplo, bar. Mas eu não posso ir em bar? Claro que você pode. Eu vou em bar, eu adoro ir em bar ainda, né? Mas se eu falar que lá não tá carregado, é mentira. Doa quem doer, infelizmente. Então, assim... tem coisas que nós precisamos entender até pra gente reduzir os danos, né? Você não precisa deixar de tomar sua cerveja, né? Mas você tem que entender que aquilo ali causa uma coisa em você, né? Que não, né? Então, a limpeza energética, quando a gente consegue conciliar algumas coisas, ela fica muito fortalecida. Uma delas é a lua. Se você vai fazer um banho de limpeza numa lua minguante, você pode ter certeza que ele vai estar muito mais potencializado e a chance de ter uma limpeza muito maior do que se você fizer em outra lua. Posso fazer banho de limpeza em outra lua? Pode. Se você estiver totalmente carregado, o que você vai fazer? Você tem que dar um jeito, né? Você não vai ficar esperando a lua minguante. Às vezes a lua minguante acabou de acontecer, não tem como você esperar um mês. Então, pode, tá? Mas aí nós temos algumas ervas para serem trabalhadas quando eu tô falando de banho, tá? Tem várias ervas, mas assim, as que eu gosto mais de usar é o manjericão, ele traz uma limpeza e um equilíbrio, tá? Arruda, que a gente já sabe, guiné, boldo, tá? O alecrim, ele não faz limpeza, mas ele traz uma clareza mental, que às vezes a gente não tá conseguindo entender alguma situação. E aí, quando a gente combina algumas ervas, ajuda. Por exemplo, 2 ervas que eu considero coringa, manjericão e alecrim. Essas 2 ervas, gente, se você puder ter sempre na sua casa, tenha sempre, sabe? Então, quando a gente tá confuso, às vezes você tá cansado, tá exausto,
e precisa produzir um material, precisa revisar alguma coisa de estudo, alguma coisa para sua reunião, alecrim. Aí muita gente tem um óleo essencial, também é muito bom o óleo essencial de alecrim para você ter foco e concentração. Então, voltando para a limpeza, se você conciliar um manjericão com alecrim, show de bola, tá? Outra coisa fundamental para se falar quando estamos falando de limpeza energética no assunto banhos, né? Banhos. Muita gente fala assim, vai lá, toma um banho de descarrego, toma um banho de sal grosso. Não toma banho de sal grosso. Banho de sal grosso fura a nossa aura. Banho de sal grosso é a última opção, tá? Pode tomar? Pode, mas tem várias coisas que a gente tem que observar aí pra tomar um banho de sal grosso, tá bom? Banho de sal grosso, gente, é quando você já tentou de tudo, o negócio tá pegando mesmo e você não tá conseguindo fluir em nada, as portas estão se fechando, nada resolve, tá tudo parado na sua vida, tá tudo tenso, banho de sal grosso, tá? Em todas as áreas, aí banho de sal grosso. Só que o banho de sal grosso, ele exige... O que o banho de sal grosso faz? Ele limpa mesmo. Só que ele tira a sua carga positiva também. Entendeu? E aí você fica totalmente ali, ó. Você tá totalmente descarregado. Aí o que acontecer na sequência, você já se impregna daquilo. Então, quando eu indico um banho com sal grosso... Eu já falo, leve 2 banhos pro banheiro. Você vai tomar o seu banho pessoal ali, normal. Depois você vai tomar um banho de sal grosso do pescoço para baixo. Sempre mentalizando a limpeza. É muito importante ter essa intenção de limpeza. Não adianta também é só fazer por fazer, tá? Imagina aquilo ali limpando, tirando mesmo toda a energia que tiver te carregando, tá? E aí... você vai levar um outro banho. E aí esse outro banho pode ser o quê? Pode ser um banho de alecrim. Um banho que eu gosto de indicar bastante, que quando eu aprendi, eu falei assim, gente, que banho show de bola. É banho de cenoura com gengibre. Esse banho dá um up, assim. Sabe quando a gente tá procrastinando? Então, assim, esse é um banho que pode ser conciliado. Aí você toma um banho de limpeza, mesmo que não seja com sal grosso, você toma um banho de limpeza e toma um banho de gengibre com cenoura, excelente. Agora, uma coisa também, gengibre para quem tem pressão alta não é indicado, tá? Então, tem essas coisas aí. Esse banho também é do pescoço para baixo, tá? Porque o gengibre é quente. Se você joga ele da sua cabeça para baixo, você pode ficar com os pensamentos muito acelerados e não é isso que a gente quer. Então, limpeza energética, falando da gente. É bom você tomar banhos energéticos, é bom você tomar chá, que te equilibra, né? Palo santo, aí você pode passar aqui em você, um palo santo você acende, imagina, porque o palo santo, ele é uma madeira sagrada, ele traz uma limpeza do campo, né? Você pode ter cristais, deitar, coloca seus cristalzinhos nos principais chakras do corpo, mentaliza ali um alinhamento energético sendo feito, tá? Limpeza de ambiente, porque às vezes a gente limpa a gente, mas a nossa casa está impregnada com emoções. Por exemplo, se fica tocando músicas de frequência baixa, impregna o ambiente, tá? Mesmo depois que você desligou. Filmes de terror, filmes que vão trazer, sabe, uma energia ruim. Não tô falando pra parar de assistir, tá, gente? Eu, por exemplo, eu gosto muito de filmes que falam sobre crimes verídicos. Mas eu sei que aquilo ali não tem uma energia boa. Mas eu ainda não deixei de assistir e não pretendo deixar. Eu gosto. Só que aí o que eu faço? Eu sei que a minha casa fica uma frequência energética ruim. Então cabe uma limpeza ali, tá? Então limpa a sua casa normal. Se você tiver anil, depois que você limpa a sua casa, passa um pano com anil. Pega um palo santo, passa nos cantinhos, passa embaixo. Acabou de limpar tudo, acende um incenso. Tem incensos mais voltados para limpeza, né? Tem incenso de sal grosso, aí tudo bem, você pode acender. Tem gente que gosta de deixar um copinho com sal grosso também atrás das portas. Pode deixar, só que esse copinho com sal grosso, você não pode deixar ali muitos dias, tá? O sal grosso, ele puxa a energia, ele vai puxar, você tem que desfazer disso aí, tá? Outra coisa, passar pano com sal grosso na casa, pode?
Pode, mas não passe só o pano com sal grosso. Passou o pano com sal grosso, passa o pano com alguma outra coisa também, tá? Pode ser fazer um banho de manjericão e passar, alguma coisa assim, ou pingar o óleo essencial, que eu gosto também, e passar na casa, é ótimo, tá? Um óleo essencial que é bom para você pingar na água e passar na sua casa é o de lavanda, que vai trazer uma energia de calma, de paz, de tranquilidade, de leveza. A lavanda não necessariamente, gente, é para você dormir. Ela vai trazer uma energia de tranquilidade, de paz, um equilíbrio, assim. Sabe quando você entra num local e você fala, ai, é isso. A lavanda, ela faz isso com a gente, tá? Mas para isso, é igual eu falei, o ambiente tem que estar limpo, né? Por exemplo, quando a gente fala de chá, ou quando, um exemplo que eu gosto de dar muito é assim, suco de maracujá não me acalma. Não acalma porque a gente é todo contaminado, a gente faz um monte de coisa errada, né? A gente se alimenta mal pra caramba. Aí você acha mesmo que você vai tomar um suco de maracujá e esse suco de maracujá vai resolver todos os problemas da sua vida e te deixar calmo? Não vai. Não vai, tá? Porque dentro da gente ali, o nosso corpo físico, ele tá contaminado com um monte de alimento, com açúcar, com um monte de coisa. Mas aqui eu não tô militando contra açúcar, tá, gente? Eu consumo, eu só tô explicando do porquê muitas vezes um chá não resolve, tá bom? Só isso que eu estou fazendo, tá? Então, voltando pro quesito limpeza. Uma coisa muito boa que faz uma limpeza interna e faz uma limpeza no seu subconsciente, que aí a gente já começa a reprogramar pra gente mudar os nossos hábitos, né? Porque a limpeza é assim, gente, você fez ela hoje, você tomou um banho de ervas, limpou sua casa, tudo bonitinho. Aí você sai e faz tudo errado de novo. Dá 2 dias, você tá com a energia cagada de novo. Enfim. Aí ainda vai reclamar, mas fiz tal coisa, não resolveu. Mas e mudar o seu comportamento? Você mudou? Né? Então vamos estar fazendo uma avaliação aí, né? Então, uma limpeza muito boa, que as pessoas não sabem o poder que tem, é o Ho Oponopono, né? Começa a fazer o Ho Oponopono para você todos os dias. O Ho Oponopono, ele tem uma oração completa, se você jogar aí na internet você vai achar, se você quiser colocar o áudio para ficar escutando para dormir, é excelente. Mas se você não quiser, começa só a repetir as 4 frases principais dele. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Visualiza você envolvido numa cor rosa, sabe? De amor, de acolhimento, de perdão. Falando, né, essa frase, envia para você mesmo, ou se você estiver chateado com alguém, envia para esse alguém, para ir cortando, fazendo essa limpeza energética para você e para a pessoa, tá? Mesmo que você ainda esteja com raiva, ou às vezes por uma situação, para um trabalho, enfim, por alguma coisa do passado, faça isso por dias seguidos e veja a transformação acontecendo, tá? No passado eu tinha uma pessoa que ela me detestava, né? E ela me procurava muito. O que eu comecei a fazer? Aí eu conversava com essa pessoa, não resolvia. Comecei o Ho Oponopono para essa pessoa. E aí ela sumiu, ficou uns 3 meses, depois ela apareceu. Só que mesmo quando ela apareceu, ela já pareceu mais maneira, sabe? Ela começou a conversar diferente. Voltei pro Ho Oponopono. E vamos. Sabe por quê? Tem coisas que a gente não consegue compreender de limpezas. A gente não sabe o que a gente fez no passado pra essa pessoa em outra vida, né? Então, tem que estar liberando isso aí. Às vezes, hoje, você é a vítima, mas a gente não sabe no passado, né? E independente, né? De se é vítima, se é vilão, o que é, não cabe isso aqui. Se você é uma pessoa que está buscando melhorar, faça o que precisa ser feito. Olhe para as feridas, olhe para o que precisa ser limpo, né? As coisas ruins não ficam acontecendo porque a gente é santinho, não, né? Eu falo assim, desde que eu entrei para esse campo espiritual, eu tento me melhorar e eu tento muito olhar para as minhas sombras. E quanto mais eu olho, mais eu descubro sobre mim, mais eu entendo por que algumas coisas aconteceram ou acontecem comigo, mais eu entendo por que eu atraio determinado tipo de pessoa na minha vida, entendeu? Vai mudar da noite pro dia? Não, mas eu tô buscando uma melhora para que isso aconteça,
Então, todos os dias eu tento fazer algo para melhorar a minha vida, né? E muito disso tem a ver com as limpezas. Aí tem limpeza, que é uma limpeza física, que é quando eu tomo um banho de ervas, quando eu consagro a medicina do rapé, quando eu faço uma limpeza energética, quando eu peço para alguém fazer alguma coisa, algum reiki, mas muita coisa vem de alguma meditação que eu escuto, que vai trabalhar uma limpeza em mim, entendeu? Mas aí é tudo do que a gente quer, do que a gente está buscando. Se você começar com o Ho'oponopono como limpeza, começar com banho de ervas, começar a limpar a sua casa, colocar frequências altas, pelo menos na hora que você estiver fazendo uma limpeza na sua casa, eu tenho certeza que você vai ter muito resultado. Muito resultado. Faça disso um hábito. Faça disso um hábito, ao invés de simplesmente só reclamar. Para de reclamar. Sabe, quando você for reclamar, você segura. Não fica reclamando para outra pessoa. Sabe por quê? Às vezes a gente reclama, essa outra pessoa ainda põe uma energia pior ainda, que a gente entra numa energia de coitadinho e a nossa vida não melhora. Não melhora. E muitas pessoas querem ver a gente mal. Às vezes a gente acha que as pessoas querem nosso bem, elas não querem. Eu tenho um ditado que eu tenho muito costume de falar com uma amiga minha, quando a gente se surpreende com alguém que a gente achava que queria nosso bem. E aí a gente sempre fala esse ditado uma para outra, que é: as pessoas querem te ver bem, mas nunca melhores que elas. Reflete nisso. Ah, mas era minha melhor amiga. Ah, mas é da minha família. Gente, trabalhe o seu interno, coloque limites, faça suas limpezas, sabe? Acende um incenso, vive a sua vida, faça as coisas que você gosta e que trazem prazer para você, sem deixar que o outro determine para você. E você vai ver a sua vida melhorando, você vai ver pessoas saindo da sua vida. E isso também é limpeza. E essas limpezas também são necessárias. As pessoas, elas cumprem o papel que elas têm que cumprir na nossa vida, assim como nós cumprimos na vida delas, e depois elas se vão. E quanto antes a gente fala assim, não, tá tudo bem. A gente não precisa sair brigado com as pessoas. Só que quando a gente muda o nosso nível de frequência, aquilo ali a gente não cabe mais pra gente. Não bate, você não consegue mais conversar. Essa pessoa pode continuar até sendo sua amiga, por exemplo. Mas você não vai mais conseguir ficar muito tempo falando com ela. Você não vai conseguir mais sair com essa pessoa. Você entende? Porque tá mudando a frequência. E também não tô falando que você é melhor que ela ou não, tá? Não é disso que eu tô falando aqui. Eu tô dizendo que as frequências não batem. As coisas que existem na nossa vida são porque, a frequência. Então, se você não gosta de alguma coisa que tá na sua vida, repara o seu comportamento. Repara o que você faz, que isso tá fazendo parte da sua vida. E isso dói, gente. Dói demais olhar pra isso. Dói demais. Porque a culpa, não é culpa, eu não gosto de falar culpa, mas a responsabilidade é nossa. Se algo não tá bom na nossa vida, só nós temos o poder de retirar isso da nossa vida. Só que muitas vezes não é do dia pra noite. E tá tudo bem. Tenha paciência com você, tenha paciência com os seus processos e busque alternativas, igual aqui tem várias alternativas de limpeza, tá? Pra você colocar na sua vida. O Ho'oponopono, você não vai gastar R$1 pra fazer o Ho'oponopono. Banho de ervas, te garanto que tem um monte de coisa na sua casa. Claro que você gastou, você comprou, mas não é nada caro, tá? Então, assim, aí um incenso, um cristal, aos poucos você vai fazendo, não é obrigatório fazer, tá? Eu dei dicas, dei sugestões de coisas. E reforçando, se você puder fazer um banho de limpeza na lua minguante, faça na lua minguante, sabe? Respeite o ciclo lunar, que você vai ver que como as coisas vão fluindo. E nós, mulheres, nós ainda temos os nossos ciclos quando a gente entende o ciclo lunar e começa a agir de acordo com o que ele tem, com o que ele oferece, com o que a energia é favorável para aquele momento. Isso na hora do autoconhecimento, gente, tem um poder tão grande, porque você começa a observar e saber que determinada lua você não tá bem. E não é pra você buscar ficar bem de qualquer jeito, não. Você vai se respeitar e falar assim, olha, em determinada lua eu não gosto de tomar decisão, porque eu sei que são decisões que eu me arrependo.
em determinada lua, eu não quero assinar um contrato, porque a tendência de eu me arrepender é muito grande. Eu não vou tomar uma decisão em determinada lua. É igual cortar o cabelo em lua minguante. É real isso, gente. É real. Os pescadores, eles sabem a lua certa para pescar. Eles sabem que determinada lua não vai ter tantos peixes. Não significa que ele não vai pescar nada, mas eles sabem. Isso é tecnologia ancestral, né? Era o que eles tinham. Então isso, né, foi observado há quanto tempo? Então é isso. Esse é o meu primeiro vídeo sobre limpeza energética e falando um pouco sobre energia. Também pretendo trazer mais vídeos falando sobre energia, porque isso faz muito sentido, sabe? Principalmente quando a gente coliga, tá bom? Espero que vocês gostem.